Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas e Castro, professor de História e escritor de O Brasil ao Cão. Estamos em mais uma análise semanal importante de sexta-feira, né? Eu já até botei aqui o ativo de mídia, mas vou botar de novo. Peço sempre para você deixar o seu like nesse vídeo, curtir o canal, se inscrever, comentar e ativar o sininho, porque é muito importante para a gente a sua participação. Esse canal não é para a gente, é para vocês todos, né, como um todo. E, claro, como é para vocês, vocês têm que participar, vocês têm que também dar sugestões e tudo mais. É muito importante para a gente a sua participação. Então, mais uma vez, deixe seu like, ative o sininho, curta este vídeo, curta esse canal e comente, claro. Vamos lá. Vamos em mais uma análise semanal, aquele sextou maneiro, né? Quando a gente está mais reflexivo, final da semana, todo mundo depois de trabalhar. Eu ainda tenho muita coisa para fazer até amanhã, enfim, cada um com a sua rotina, mas vamos nessa. Não vou me estender muito nesse vídeo, apenas uma reflexão que eu queria passar, porque ontem eu estava, depois da live, né? Aliás, muito boa, recomendo que vocês assistam, explicando sobre os riscos, né? Desse ano, vai ser um ano muito tenso para a geopolítica, enfim, mas eu vi uma notícia que eu achei que valia a pena uma análise semanal. Eu vou botar ela aqui só para vocês verem, que ela é muito importante. Olha só. Protestos no Irã deixam 43 mil mortos, diz Centro para Direitos Humanos. Manifestações contra o regime do país tiveram início no dia 28 de dezembro em Teherã. 28 de dezembro, ou seja, nós estamos há um mês, praticamente, né? Um mês certinho, deixa eu até ver aqui. Mas nós estamos há um mês, hoje dia 30, praticamente um mês do início dos protestos, e a gente chega à marca de 43 mil mortos, segundo, né, como está aqui, o Centro para Direitos Humanos da ONU, né, principalmente. Acho que é um órgão da ONU, se eu não me engano. Mas é uma ONG, na verdade é uma ONG, agora que eu me lembro, é uma ONG não ligada à ONU, mas importante, sem sombra de dúvida. Algumas reflexões eu queria passar sobre isso, mas primeiro é o seguinte: o Brasil, que tem um problema de violência muito sério, ele tem 56, 55, 56, 57, por aí, mil mortos por ano em razões de homicídio, né? Casos de homicídio. Que é o caso de 43 mil mortos em protesto. Só pode ser homicídio, não tem outra coisa. Pode ter um acidente ou outro, mas a maioria é homicídio. E o Brasil, em um ano, ele chega a 56 mil. O Irã, em um mês, chegou a quase o número de homicídios no Brasil inteiro. Então, isso é uma reflexão que eu peço para vocês fazerem, porque eu respeito a ideia, a ideologia de cada um, eu acho que cada um tem o seu direito de opinar. Mas eu acho o seguinte, sabe? Isso é fundamental. Acima da soberania de um país, e o país deve ter soberania, sim, o direito internacional é importante. A gente sempre critica, a gente fala aqui que o direito internacional está enfraquecido, mas ele tem fundamentos importantes, ele é importante, sim. A soberania deve ser respeitada e tudo mais. Mas acima de uma soberania está os direitos humanos. Os direitos humanos assinados pela Carta da ONU em 1947, eles são universais. E o direito internacional também se baseia nos direitos humanos. E há, sim, dispositivos, né, que punem países que fazem isso. O Irã já é punido, né? O regime do Irã já é punido em muitas sanções, em muitas proibições e tudo mais. Mas quando você chega a 43 mil mortos, 43 mil pessoas, sabe? 43 mil vidas perdidas por conta de política, por conta de questionamento do poder, o que é algo legítimo em qualquer regime democrático, é algo a se pensar se não deve ou não haver qualquer tipo de intervenção de países, sim, mais fortes, mais democráticos e tudo mais. É óbvio que a gente não defende que nenhum país seja escravizado, seja explorado e tudo mais, mas eu pergunto, será que o mundo tem que fechar os olhos para o que está acontecendo com o povo iraniano, o povo persa? Eu falo isso também porque aí é uma questão pessoal minha. Eu às vezes não consigo diferenciar um pouco, né, o pessoal de uma análise política, uma análise racional. E eu tenho uma ligação muito forte, eu sempre nasci, sempre tive essa, uma coisa até inexplicável, pelo menos eu acredito,
forças maiores e tal, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Oriente Médio como um todo, o povo persa, os turcos, os árabes, enfim. Eu acho que o Oriente Médio é um continente espetacular, ainda mais eu como professor de história, porque eu acho que esses caras do Oriente Médio, esse pessoal todo, essa galera, sabe, eles são um povo espetacular. Tudo bem, tem problemas, tem atrasos, né? Tem coisas complicadas, mas tem muita coisa maneira. Muita coisa até que a gente não conhece, de etnias diferentes, de divergências, de multiculturalidade, e principalmente de valorização do passado, de valorização da história. O Ocidente, no qual nós residimos, né, eu incluo todos os países, até os mais desenvolvidos, não dá muito valor à história, nunca deu muito valor ao passado em si, sabe? Todos os países, sem exceção, Estados Unidos também, França, França, a administração do Macron esses dias deixou Notre Dame pegar fogo, Notre Dame, um patrimônio da humanidade, a igreja de Notre Dame pegar fogo e assim, dane-se, ninguém é punido, não tem nada, enfim. Aqui no Brasil mesmo, eu fui na Biblioteca Nacional, me lembro, uns 7 anos atrás, cara, o cheiro de mofo era horrível, sabe? A gente não dá valor, sabe? O Museu Histórico Nacional que pegou fogo, sabe? O Museu Nacional, a gente não dá valor. Museu Histórico Nacional é o Museu Nacional, sabe? A gente não dá valor à história. Todos os países do Ocidente, a gente deturpou a história do negro, atingiu a história do índio, a própria história do europeu, sim. Eu estou falando aqui, por exemplo, de Notre Dame, já dei exemplo, sabe? A gente trata muito mal o nosso passado. E o Oriente Médio não. O Oriente Médio, se você olhar, a própria linguagem persa de hoje, dos caras do povo iraniano, cara, é a mesma há 3.000 anos. Não mudou nada, sabe? Os caras, eles têm um respeito a um patrimônio histórico, assim, de uma maneira muito bonita, sabe? De você olhar. O povo, sabe? Árabe, o povo turco, o povo iraniano, eles são, cara, eles são espetaculares nesse ponto. Aquilo ali é história por um país. Irã é um país espetacular. Agora, não dá para ficar, sabe, defendendo um regime que mata 43 mil pessoas, que tem 43 mil pessoas mortas. Tá aqui, vou botar de novo. Matéria da CNN. Como é que, assim, para mim pesa muito. Eu falo, pô, cara, esse povo é espetacular, sabe? E merece um outro regime, sabe? Merece uma outra coisa. Não é possível que alguém, sabe, tenha, sabe, defenda. Eu respeito, sabe? Mas eu não posso defender o governo do Irã, sabe? Não dá, entendeu? É muito absurdo, sabe? É muito fora da caixa. Por ideologia, eu posso odiar o Donald Trump, mas por ideologia eu não querer que esse governo caia, sabe? Ah, mas existem outras maneiras. Então, quais são as maneiras? Quais são as maneiras de você tomar uma... Assim, me explique, não estou aberto ao diálogo, sabe? Sancionar, já sofre muitas sanções. O povo ir para a rua está tentando, está aí na rua direto. Está pedindo, inclusive. O povo iraniano, o povo persa, está pedindo para vir um tipo de atitude de Israel e dos Estados Unidos. É claro que não é bom isso, sabe? Isso nunca é bom outro país tomar em frente, e claro que vai ter interesses, ninguém é bobo, entendeu? Mas entre a vida humana, os direitos humanos, né, que hoje são completamente desrespeitados no Irã, e a coisa cada vez escalando mais, são cenas horríveis, que eu nem vou passar aqui as cenas que acontecem, eu acho que cabe a reflexão da gente entre, sim, eu acho que em casos excessivos, eu acredito que a soberania, que deve sempre ser respeitada, ela também tem que estar ligada aos direitos humanos universais. Não existe essa cláusula na ONU, mas é uma opinião minha, sabe? Um país que viola, e eu falo de todos, não é só do Irã, tá? Também a gente esquece de outros do Oriente Médio, que é da Arábia, o governo da Arábia Saudita é outro, mas é aliado, entendeu, do Ocidente. Mas eu espero que qualquer ditadura, qualquer regime autocrático que chegue a esse ponto, ele, sim, seja derrubado, e a gente evolui para a democracia, beleza? Então, essa é a reflexão que eu passo, assim, será que a soberania, né, um país tem que ser unilateral, a ponto até de um país que viola os direitos humanos ter o seu poder fazer livre exercício, poder fazer isso sem nada, sem nenhum tipo de intervenção, sem nada? Não sei. Eu estou aberto a esse debate, né? Eu tenho opinião formada nesse ponto, mas eu estou aberto a esse debate, beleza? É isso aí, galera. É só a reflexão que eu passo aqui. Peço para vocês curtirem o canal, deixar o seu like e ativar o sininho.
E amanhã nós temos entretenimento geopolítica, né? Amanhã temos mais conteúdo, mas até a próxima, beleza? Tchau, tchau.